E seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o terceiro vídeo da playlist de Química Orgânica aqui do canal. E no vídeo de hoje eu pergunto para você, em uma molécula como essa, quantos carbonos e quantos hidrogênios você acha que estão presentes aí nessa estrutura? Se você não souber, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a identificação de carbonos e hidrogênios nessas representações das moléculas orgânicas. E isso é extremamente importante você saber para que você se dê bem em questões de química orgânica e não erre questões por você não ter conseguido identificar carbonos e hidrogênios em estruturas como essa. Então, se você quiser saber mais sobre isso, fique comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Fique atento à nova programação do canal. A partir de agora teremos vídeos todas as terças-feiras, dando continuidade à playlist e ao estudo das fontes de energia. E nas sextas-feiras teremos aula de química orgânica, dando continuidade também às aulas que já foram ministradas aqui desse conteúdo. Nos vídeos passados nós falamos na parte 1 de introdução à química orgânica, falamos da parte histórica, falamos da teoria da força vital, que foi a teoria que deu origem à primeira definição de química orgânica, mostramos como essa teoria chegou ao fim. E na parte 2 nós falamos das propriedades do carbono, que são os postulados de Kekulé, e falamos dos principais átomos presentes nas moléculas orgânicas. Então, se você não tiver visto, sugiro que você assista aos vídeos anteriores para a gente poder dar continuidade aqui no estudo da química orgânica. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre as representações das moléculas orgânicas. E nesse ponto aqui eu mostro para você essas três representações de uma mesma molécula orgânica. É importante você saber fazer essas observações das representações das moléculas, porque nas questões de química orgânica, questões de vestibulares, questões do Enem, normalmente é utilizada aquela representação ali na forma de linha, em que os átomos estão ocultos ali. Então você não pode perder uma questão porque você não soube interpretar a representação da molécula. Você não pode perder uma questão porque você não soube identificar os carbonos que estavam ocultos ou os hidrogênios que estavam ocultos. Então essa aula de hoje é para a gente poder treinar essa questão das representações das moléculas orgânicas. Então de antemão já saiba que essas três moléculas que estão aparecendo aí para você são a mesma molécula escritas de três formas diferentes. A gente vai analisar cada uma dessas representações e ver quais são as principais características presentes. Então, nessa primeira representação aqui, o que a gente consegue ver que distingue essa representação daquelas outras duas que nós vamos ver em detalhes também. Nessa primeira representação aqui, a gente vai fazer a análise de cada um dos carbonos. Perceba aqui que tem 4 carbonos nessa representação. Começando por este primeiro aqui. Este primeiro carbono faz 4 ligações simples, sendo 3 ligações com 3 átomos de hidrogênio e uma ligação com um outro átomo de carbono que está aí à direita, que é este aqui. Já este segundo carbono faz uma ligação dupla e 2 simples. Este terceiro carbono também faz uma ligação dupla e 2 simples. E este quarto carbono faz 4 ligações simples, com 3 hidrogênios e com um átomo de carbono à esquerda. Então vamos contar aqui a quantidade total dos átomos presentes nessa molécula. Nós já vimos aí que essa molécula apresenta um total de 4 átomos de carbono. E se a gente for contar quantos hidrogênios tem no total aí, a gente vai contar um total de 8 átomos de hidrogênio. O diferencial dessa representação, vou colocar em tópicos aqui para você, é que nessa representação está explícita as ligações entre carbono e hidrogênio. Essas ligações estão sendo mostradas de forma explícita. Você consegue ver com clareza todas as ligações existentes aí entre os átomos de carbono e hidrogênio. Todas as ligações estão visualmente explícitas aí para a gente nessa representação. Então nós podemos ver que nessa representação também não há átomos ocultos. A gente consegue ver todos os átomos que estão presentes nessa representação. Já nessa segunda representação aqui, que se trata da mesma molécula, nessa segunda representação, perceba quais são as diferenças que você já nota de cara aí. De cara a gente percebe que as ligações entre os carbonos e hidrogênios não estão aparecendo. As ligações entre carbono e hidrogênio estão compactadas, estão ocultas, mas nós ainda conseguimos ver todos os átomos presentes nessa molécula. Conseguimos ainda ver todos os 4 carbonos presentes aí e todos os 8 hidrogênios que estão presentes aí nessa molécula também. Então também não há átomos ocultos.
Tá bom? Então essa segunda estrutura trata-se da mesma molécula mostrada acima, também tem fórmula molecular C4H8. Então ficou claro para você aí a diferença? Nessa segunda representação apenas estão ocultas as ligações entre carbono e hidrogênio, mas os hidrogênios estão todos aí, você conseguiu fazer a contagem dos mesmos 8 hidrogênios que tinha na molécula anterior. Já nessa terceira representação, perceba a diferença entre ela e as demais. Nessa terceira representação ainda se trata da mesma molécula, está escrito aqui de uma terceira forma, tá? É apenas uma terceira representação, mas é a mesma molécula. Aqui nesse caso só aparecem os carbonos das extremidades. Apenas os carbonos que estão no começo e no final da cadeia estão aparecendo de forma explícita. Os que estão lá pelo meio, pelo centro da cadeia, não estão aparecendo. Então nessa representação existem carbonos e hidrogênios ocultos, tá? E é justamente por isso que essa daqui é a representação mais utilizada nas questões, mais utilizada nas provas, tá? Aqui o aluno, se não tiver essa habilidade de perceber a presença dos átomos que estão ocultos, ele pode perder a questão. Então eu vou mostrar aqui para você, colocar uma setinha vermelha aí para você ver que este ponto nessa molécula, esse ponto aqui representa um átomo de carbono, que no caso é o segundo átomo de carbono que estão aí nas outras duas representações que eu coloquei as setinhas aí para você ver. É esse mesmo carbono que está oculto aqui nessa representação 3. Aí fica fácil você identificar que tem um carbono aí, né? Fazendo análise ali das outras duas representações. Aí você me pergunta, como é que eu faço para identificar os hidrogênios que estão ocultos aí? Como é que eu vou saber quantos hidrogênios não estão aparecendo nesses carbonos que estão ocultos aí no meio? Como é que eu faço para saber o número de hidrogênio? Isso é simples, tá? Eu vou colocar em vermelho aqui as ligações para dar um destaque maior a esse carbono. E aí você me responde quantas ligações esse carbono está fazendo explicitamente. Quantas ligações você vê ele fazer. Nós vemos ele fazer aqui 3 ligações, certo? Ele faz 3 ligações, sendo uma dupla com outro carbono e uma simples com o carbono à esquerda dele. Mas o carbono sempre faz 4 ligações. Então cadê a quarta ligação do carbono? A gente só está vendo ele fazer 3 aí. Cadê a quarta? A quarta ligação é aí que entra o hidrogênio oculto. A quarta ligação é com o hidrogênio que não aparece aí, mas ele está subentendido, ele está explícito nessa representação e eu vou colocar ele aí para você. Então a quarta ligação desse átomo de carbono é com o hidrogênio que não aparece, tá? Então só para você ter essa ideia aí de como é que você faz para ver os hidrogênios ocultos, você vê quantas ligações o carbono está fazendo, como ele está fazendo aí 3 ligações para completar 4, que é o que ele sempre faz, precisa de uma, então tem um hidrogênio oculto aí nessa representação. E a mesma coisa acontece para o outro carbono oculto que está ali na parte de baixo dessa representação e também faz 3 ligações explícitas ali que nós conseguimos ver. Então a quarta ligação dele é com o átomo de hidrogênio que eu vou colocar aí para você ver também. Então essa aqui é a mesma molécula representada anteriormente, também tem um total de 4 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Vamos aqui a um segundo exemplo dessas representações diferentes aí para a gente treinar um pouco mais. Nessa daqui a gente consegue ver com clareza todos os átomos de carbono, todos os átomos de hidrogênio, todas as ligações existentes aqui nessa molécula. Então vamos fazer a contagem aqui, quantos carbonos nós temos no total aqui nessa molécula. Fazendo a contagem aí você vê que existe um total de 5 átomos de carbono nessa estrutura e um total de 8 átomos de hidrogênio nessa molécula. E aí eu vou representar essa mesma molécula de uma segunda forma diferente, que é essa daqui. Nessa representação já não aparecem as ligações entre carbono e hidrogênio. Essas ligações estão ocultas, mas você ainda consegue ver com clareza a presença aí de todos os 5 átomos de carbono e todos os 8 átomos de hidrogênio. Ainda estão aparecendo aí para a gente poder visualizar. Já nessa terceira representação aqui, que é a mais utilizada nas provas, por isso que eu quero que você tenha essa habilidade de identificar os átomos ocultos aqui nessa representação. Nessa representação também não estão aparecendo, mas estão presentes aí os 5 átomos de carbono e os mesmos 8 átomos de hidrogênio. Então vamos treinar mais uma vez em detalhes como que a gente faria para perceber a presença de todos esses átomos nessa terceira representação aqui. Vou começar por esse carbono aqui de cima. Perceba que esse carbono aqui em cima é o mesmo carbono de cima das outras duas representações. A gente consegue ver ele fazer 3 ligações aqui, sendo uma dupla com carbono à esquerda e uma simples com carbono à direita. Então, para completar 4 ligações, ele está ligado a um átomo de hidrogênio. Já este segundo carbono, aqui à esquerda, também faz 3 ligações que nós conseguimos ver com clareza. Para completar 4 ligações, existe um hidrogênio ligado a ele.
Esse carbono de baixo faz 2 ligações que nós conseguimos ver com clareza. Para completar 4 ligações, ele vai estar ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então tem 2 hidrogênios ocultos ligados aqui a este átomo de carbono. Mesma coisa acontece para esse quarto carbono aqui, que eu estou destacando em vermelho para você. Também faz 2 ligações que nós conseguimos ver de forma explícita. Então ele vai estar ligado a 2 átomos de hidrogênio para completar 4 ligações. O quinto carbono aqui de cima também faz 2 ligações, então também vai estar ligado a 2 átomos de hidrogênio para completar 4 ligações, totalizando aí todos os 5 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio nessa terceira representação. Espero que você esteja conseguindo compreender como que a gente está fazendo a identificação desses átomos ocultos. Isso aqui é extremamente importante, tá? Para você responder questões de química orgânica. Para finalizar, vamos a um terceiro exemplo. Nesse daqui a gente está vendo a primeira representação, que aparecem todas as ligações, todos os átomos de carbono, todos os átomos de hidrogênio. Fazendo a contagem aqui, temos um total de 7 átomos de carbono e um total de 8 átomos de hidrogênio. Nessa segunda representação não estão aparecendo as ligações entre carbono e hidrogênio, mas ainda estão presentes aí os mesmos 7 átomos de carbono e os 8 átomos de hidrogênio. E na terceira representação, que é a mais utilizada nas questões, mais utilizada nas provas, é essa terceira representação aqui, que não estão aparecendo nem os carbonos nem os hidrogênios. Mas agora eu creio em Deus que você já consegue fazer a identificação desses átomos que estão presentes aí nessa terceira representação. Então aqui também temos a presença dos 7 átomos que estão ocultos, mas estão aí, e os 8 átomos de hidrogênio que também estão aí nessa molécula. Tá? Eu espero que você tenha entendido como é que nós fazemos a identificação nessas representações das moléculas orgânicas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade aqui ao estudo da química orgânica, o estudo inicial, os primeiros conteúdos. Nós vamos falar da classificação do carbono no próximo vídeo. Vamos conhecer o carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se para ajudar esse canal a crescer. Muito obrigado por você estar sempre aqui assistindo os vídeos. Aguardo você na terça-feira, dando continuidade ao estudo das fontes de energia, e até o próximo vídeo.